daqui a pouco, em meia-noite, vai terminar a tal da janela partidária, aquele prazo que a Justiça Eleitoral deu para quem quer trocar de time. Essa troca é importantíssima, porque ela dá para nós uma ideia como é que vai ser a composição de forças dentro da Câmara dos Deputados. O Legislativo é impressionantemente poderoso no nosso sistema de governo. E até aqui, o que a gente pode dizer é que, considerando quem vai sair forte dessa troca partidária, nós temos, digamos, quase um espelho da polarização. O PL do Bolsonaro e o PT de Lula serão, pelo que a gente vê até agora, duas das maiores bancadas. Reportagem de Adriana de Luca. Quem se fortaleceu com as últimas alianças e manobras políticas foi o Centrão. PL e PP ganharam força com a janela partidária. A filiação de Jair Bolsonaro ao partido de Valdemar Costa Neto no final de 2021 reverberou na Câmara. A debandada de parlamentares que seguiram o presidente também aumentou quando o PSL, antigo partido de Bolsonaro, se uniu com o Democratas para formar o União Brasil. Para este analista, as últimas mudanças na janela partidária mexem com tradicionais grupos políticos na Câmara. Expressa uma queda relativa na força de PSDB e MDB, que eram majoritários, tinham excelentes desempenhos em termos legislativos, mas esses partidos já há algum tempo vêm perdendo terreno para os partidos menores e hoje há um equilíbrio de forças. Até o final da tarde, as bancadas que mais cresceram foram a do PL, com um aumento de 40 deputados desde a posse, depois o Republicanos, que ganhou 15 deputados, e o PP, com mais 13 parlamentares. A polarização fica evidente com a nova configuração da Câmara. PL com 73 deputados e o PT com 56 são as maiores bancadas, seguidas de PP com 51 cadeiras, União Brasil com 47 e Republicanos com 45. Juntas, elas têm mais da metade das 513 cadeiras. Quem quer que for sentar na cadeira deve ter ainda um Congresso fragmentado. Se a gente quiser ter um ciclo econômico, um ciclo de desenvolvimento mais sustentável no médio e longo prazo, a gente precisa recuperar a capacidade do sistema político de tomar boas decisões. Isso significa uma redução dessa radicalização atual. Caio, essa última frase do Rafael Cortez, ela é uma das mais difíceis da gente entender, no sentido de ter esperanças ou não. Ele disse, se a gente quiser ter um país que rompa a situação na qual estamos hoje, que é a da armadilha da renda média, a produtividade estagnada, crescimento econômico estagnado, você põe quem você quiser, como ele está dizendo, lá na cadeira do presidente da República. Se ele não tiver condições no legislativo de aprovar políticas, a gente vai ficar virando em torno disso. Essa troca partidária sugere a você que a gente rompa esse círculo ou é mais do mesmo? Bom, pelos personagens... A pergunta é bem abrangente, eu sei. Sim, bom, vamos lá. Pelos personagens e pelos partidos, é um pouco do mais do mesmo. Mas o legislativo, ele funciona muito a título de condução. Ele precisa de um líder, tanto internamente quanto externamente. Que é o que o Bolsonaro não foi. É o que o Bolsonaro não conseguiu fazer, né? E é uma equação difícil também. O próprio Temer, especialista, né, em legislativo, não domou o Congresso domou ele. Teve um contexto. Mas agora é pior ainda. Agora é pior ainda. Pior ainda do ponto de vista do presidente. Melhor Exatamente. Ainda do ponto de vista dos caciques dos partidos. Exatamente. Esse resultado, eu tenho a percepção, dois movimentos. Se a gente olhar para 2022, reforçam o exército do Bolsonaro para a campanha, mas eu tendo a concordar que a principal avaliação que precisa ser feita é olhar para 2023. Porque é exatamente isso. É essa tríade aí, PL, PP e Republicanos, que é o núcleo do governo Bolsonaro, que é o núcleo do Centrão, que vai estar, muito provavelmente, também comandando o Congresso a partir do ano que vem. Bom, está por esses números. Exatamente. E se não tiver um presidente que consiga domar, que consiga liderar, que consiga pautar, que consiga sentar para conversar com eles, sem entregar completamente e apontar um rumo para o país, porque o país carece basicamente de um rumo. Vai ficar muito difícil. Você está colocando condicionantes aí da chamada categoria brutal. Se houver a liderança política decisiva por parte do chefe do executivo, se houver
uma repetição nas urnas do que agora a gente registra, o fortalecimento dessas agremiações do Centrão, então teríamos a possibilidade de romper o ciclo de estagnação no qual nos encontramos. Porém, os caciques dão a impressão de terem se concentrado sobretudo nisso, em formar bancadas nutridas, porque eles estão tão confortáveis com Lula como com Bolsonaro? Exatamente, exatamente. Não acredito que, principalmente PP e PL, isso tem apuração aqui, estariam logo de cara numa base de um eventual governo Lula. Mas o outro lado, o Lula, já tem um sinal ali, o que eles mais querem, né? Os petistas falam muito, petistas graúdos mais falam. Eles querem ter o suficiente para não caírem, tal qual ocorrer com a Dilma Rousseff. E você vê que isso é um debate menos de agenda, porque se fosse um debate prioritário sobre agenda, a obsessão, tanto do Lula quanto do Bolsonaro, seria ter 308 votos para conseguir aprovar a emenda constitucional e, consequentemente, conseguir aprovar reformas. Não se trata disso. Tanto o Lula quanto o Bolsonaro, eles querem ter o suficiente para impedir o avanço de um processo de impeachment. Isso significa mais ou menos uma base com 180, 200 deputados com segurança. Então não se trata de debater quanto da minha base futura vai ser suficiente para aprovar uma emenda constitucional, uma reforma administrativa, da Previdência, tributária e por aí vai. Bom, Mas sim, quanto vai ser suficiente para que eles não me derrubem. Você mesmo respondeu a sua condicionante, Caio. A gente já volta.